Esther, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dava ele ouvido, o fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Essa história de Ramã e Mordecai é muito impressionante, porque a gente vê como era sagaz esse Ramã, mas como Mordecai era firme na fé. E isso me impressionou na leitura desse texto. Uma curiosidade aqui desse episódio é que o Ramã, ele era amalequita, e os amalequitas foram aqueles os quais Deus mandou Saul destruiu e ele não destruiu. Então, pela desobediência de Saul lá atrás, aqui estava novamente um plano para destruir todo o povo de Israel. Porque o Ramã projetou destruir todo o povo de Israel por causa de Mordecai. O tema dessa mensagem é: a fé sempre vence. O Ramã venceu pela fé. A postura de Mordecai, o judeu, ela foi observada por todos. Todos ali no reino de Assuero, na casa de Assuero, os seus servos observavam a Mordecai. E o texto diz aqui, o versículo 2, todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, todos observavam que Mordecai não fazia nem cumpria a ordem do rei, porque Mordecai se inclinava apenas diante do seu Deus. A ordem do rei Assuero era para que todos se inclinassem a Ramã, mas todos os servos do rei viam que, dia após dia, Mordecai não se inclinava, até que decidiram pressionar Mordecai. Eles foram e contaram a Ramã que Mordecai não se inclinava a ele. E aí no versículo 3, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto dia após dia, e não lhe dando ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham em pé. É interessante que a fé de Mordecai aqui estava sendo testada. Eles contaram para Ramã para ver se Mordecai ia se manter mesmo. E o que aconteceu com Mordecai? Ele não cedeu. Ele não se inclinou a Mordecai, mesmo diante da ordem do rei. E foi isso que irritou a Ramã. E ele projetou no seu coração, pelo ódio que ele teve de Mordecai, destruir não somente Mordecai, mas a Esther e todo o povo judeu.
Então, a fé de Mordecai também foi testada. Quando Hamã soube da atitude de Mordecai, Hamã soube que se tratava de um judeu. E para se vingar de Mordecai, pois se encheu de ódio o seu coração, tramou o extermínio do seu povo, o povo judeu. A firmeza da fé de Mordecai provocou um caos para todo o seu povo. É interessante que muitas vezes a gente faz a coisa certa, do jeito certo, e dá tudo errado. Então, aqui estava a fé de Mordecai à prova. Porque ele estava fazendo certo, ele se dobrava só diante do seu Deus. Ele não se dobrava diante dos outros. E ele fez isso, e se manteve firme. E quando denunciaram ele se manteve firme. Mas houve então uma perseguição contra ele, por causa do ódio de Mordecai. Isso nos mostra que nem sempre o nosso posicionamento correto nos trará benefícios imediatos. Pelo contrário, muitas vezes nos trará sérios problemas. Só que é somente assim que a nossa fé é testada. Não é quando tudo está bem, é quando tudo está mal. Então nós precisamos não somente falar da nossa fé, mas mostrar a nossa fé mesmo diante das dificuldades. A firmeza na fé de Mordecai foi recompensada mais para frente. E aí a gente já passa para o capítulo 6, do versículo 1 ao 12, que diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigatã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Não lhe foi conferido, responderam os servos ao rei que o serviam. E perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Hamã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Hamã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Hamã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Hamã e o rei lhe disse: que fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Hamã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais, a quem o rei costuma usar, e o cavalo a quem o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam dele aquele a quem o rei deseja honrar. Levem o cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Hamã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisas nenhuma de tudo quanto disseste. Hamã tomou as vestes e o cavalo e vestiu Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Hamã se retirou, correndo para casa, angustiado e a cabeça coberta. Capítulo 7, versículo 7. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Hamã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Hamã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar
a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Urbana, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura que preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester, à casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e o deu a Mordecai. E Ester pôs Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Capítulo 8, versículo 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro, e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exaltou e se alegrou. Capítulo 9, versículo 5. Feriram, pois, os judeus a todos seus inimigos a golpes de espada, como matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Vejam que a firmeza da fé de Mordecai foi recompensada por Deus, porque aquele que planejou a sua morte foi morto na própria forca que preparou para Mordecai. E o rei aquela noite perdeu o sono e então viu que Mordecai havia livrado o próprio rei de uma conspiração de morte. Depois que Mordecai, Ester e todo o povo judeu foram atacados para exterminá-los, Deus deu uma estratégia para Mordecai e Deus deu a vitória para Mordecai, Ester e todo o povo. Assim como o testemunho e a fé de Mordecai foi exposta publicamente, a vitória de Mordecai foi vista por todos. É assim que Deus faz. A fé sempre vence. Não livre de tribulações, não livre de lutas, não livre de perseguições, mas a fé sempre vence. Quando Deus deu o texto para o Fernando e a Tayane, Deus estava mostrando que haveriam más línguas tocando no caráter deles. Mas eles estavam preparados e confiando em Deus, que eles venceriam aquela batalha e venceram. E eu vou falar para vocês, nós que vivemos essa saga, nós sabemos o que Deus fez por nós. Foi muito além do que pensávamos ou do que imaginávamos, foi muito além porque nós cremos em Deus desde o início até o final. Tudo o que foi feito através de oração, de busca por Deus. E eu pude ouvir aquele dia ali, de muitas das pessoas que estavam ali nos servindo. Aquela palavra falou comigo, pastor. E não eram crentes. A palavra lá falou comigo. Você está certo. Então, de pessoas que não eram crentes, estavam ali na festa, preparando uma festa. Deus honra a fé, ou a firmeza da fé. Mordecai foi honrado no final, apesar de passar grande angústia, pensando no extermínio dele, sua família e seu povo. E quando Ester hesitou de fazer o que ela foi colocada por Deus lá para fazer, Mordecai mandou um recado: não pense que vai escapar só você não. Você e sua família não vai escapar não, mas o povo vai escapar. Se você não fizer o que você tem que fazer, Deus vai dar vitória, mas você não vai escapar não. E aí Ester proclamou um jejum e fez o que Mordecai pediu. A vida cristã está decadente porque homens de Deus não resistem às pressões do mundo.
Quem deseja andar correto com Deus precisa ser diferente, agir diferente. Andar com Deus é uma maneira diferente de se viver. Não é uma vida comum, como muitos pensam. Não pode querer honra nem glória deste mundo, pois para ser honrado por Deus, é preciso abrir mão da glória deste mundo. E a vida decadente do povo de Deus hoje é porque líderes corruptos estão nos púlpitos, infelizmente. Saibam de uma coisa, irmãos: Deus um dia tomará conta de cada um que deveria viver uma fé firme, mas se desviou. Eu tomo um cuidado na minha vida, e eu louvo a Deus pelas pessoas que me cercaram a vida toda, e hoje eu ainda me cerco de pessoas que tenham um compromisso com Deus, pessoas que temam a Deus, que sirvam a Deus. Eu me cerco de pessoas assim, porque eu sei o quanto que é difícil uma caminhada cristã, mas o quanto que é fácil cair. Não caia, irmãos, ainda que venham as dificuldades. Permaneça firme na fé, porque a fé sempre vence. Que Deus nos abençoe.